Olá, bem-vindo ao treinamento continuado para líderes e o tema dessa semana é o discipulado de Paulo. E o texto bíblico que nós iremos ler está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1, que diz: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Qualquer um que se coloca como pai espiritual, discipulador, precisa manifestar as qualidades de Paulo. E nós, nesse momento, iremos observar, ver, na verdade, algumas qualidades que são importantes nós desenvolvermos em nossas vidas dentro do exemplo que Paulo nos deixou. Então, primeiro, ele mantinha um relacionamento de pai e filho. Paulo tratava Timóteo repetidas vezes como filho, como está na primeira carta a Timóteo 1:2 e também no verso 18, como também no texto que acabamos de ler, na segunda carta a Timóteo 1:2 e 2:1. Então, vivemos em uma geração de muitos líderes órfãos, líderes que nunca aprenderam a ser filhos e que, por isso, não conseguem exercer uma paternidade espiritual livre e saudável. Precisamos desesperadamente que o Senhor restaure em nós esse espírito de relacionamento. Segundo, ele era amoroso. É preciso ver como Paulo se referia a Timóteo. Não espere ter discípulos se você não consegue expressar amor. Sabemos como a expressão do amor de um pai é vital para o crescimento e a identidade do filho. Há filhos que são gerados e outros que são adotados, mas em ambos os casos devemos amá-los incondicionalmente. Terceiro, ele era intercessor. Paulo orava por Timóteo de noite e de dia. Quando nós amamos um filho, oramos por ele. Quando amamos um discípulo, temos encargo pela sua vida. Deixar de orar por um discípulo é sinal de indiferença e relacionamento superficial. Quarto, mantinha intimidade. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo. Isso significa que ele tinha liberdade para chorar diante de Paulo. Ele não se envergonhava disso. Um verdadeiro relacionamento de discipulado é normal deixar o coração transparecer. Temos liberdade para chorar e também para celebrar. Quinto, alegrava-se em estar juntos. Paulo ficava ansioso para ver Timóteo e assim transbordar de alegria. Um relacionamento de discipulado onde não há alegria na comunhão, no simples estar junto, certamente não está correto. É preciso avaliar onde está o problema. Sexto, era benigno. Paulo tinha a atitude resoluta de enxergar em Timóteo suas qualidades e virtudes. Paulo não insistia que seu discípulo precisava melhorar, mas comunicava-lhe uma profunda aceitação. Não questionava a fé de Timóteo, mas simplesmente presumia o melhor a respeito do seu filho. Sétimo, desafiava ao crescimento. Todo discipulador precisa admoestar e exortar o discípulo ao crescimento. Paulo sabia do potencial e da unção que havia em Timóteo. Ciente disso, ele desejava levar o seu discípulo a ser plenamente útil nas mãos de Deus. Precisamos acreditar em nossos discípulos e no potencial deles sobre a unção do Espírito Santo. Oitavo, transferência de unção. No Novo Testamento, Paulo é exemplo de que há poder na imposição de mãos e que, de fato, existe transferência de unção no discipulado, como podemos ver em Números 11, versos 16 e 17. O Senhor ele vai transferir o Espírito que está em você e compartilhá-lo com os seus discípulos. Você consegue perceber como é sério ser e ter um discipulador? Entenda a responsabilidade. O discipulador é o padrão para o discípulo. Deus vai transferir o que você tem e compartilhar com os discípulos. Nono, discernia a condição espiritual do discípulo. Paulo sabia das dificuldades de Timóteo. Primeiro, ele era jovem demais, como podemos ver na primeira carta a Timóteo 4,12.
e isso certamente o fazia tímido e inseguro. Além disso, Paulo sabia que Timóteo era propenso a doenças, como podemos ver na primeira carta a Timóteo 5:23. Mas o principal é que Timóteo tinha mais tendência a apoiar-se em outros do que a liderar. 10º, ensinava por palavras e por demonstração. Paulo mostrou a Timóteo como ensinar e viver, como podemos ver na segunda carta a Timóteo 3, versos 10 e 11. Ele desafiava Timóteo a reproduzir o que recebeu dele. Mais que isso, o desafiava a multiplicar-se discipulando as pessoas certas para que estas, e por sua vez, transmitissem a outras o que receberam.